esse é um caso que, assim, quem faz dentística tem certamente muita discussão para fazer aí, muitas alternativas, né? E a gente ainda viu muitos casos com amálgama. No início da minha vida profissional, assim, nos primeiros 7 anos da minha vida profissional, eu fiz muito amálgama, fiz muitas restaurações de amálgama. A Regina estava começando, assim, a faculdade naquele tempo tinha 2 aparelhos foto só 2 para o ambulatório inteiro, a gente tinha que se dividir e tal. Então eu aprendi a trabalhar bastante com amálgama, esse caso não é meu, né? Mas a minha escultura é muito ruim, né? Era muito ruim, sempre foi muito ruim. Mas olha o interessante, assim, bom, tem a questão ali de ter uma infiltração, talvez aqui na margem da lesão, então algum problema que já indique a substituição da restauração, talvez seja a questão de você considerar resina, ou núcleo, coroa total, enfim, não importa. O importante é a gente perceber que no entorno desse dente, você tem uma área branca, que ela está presente na mucosa jugal, e ela está presente na porção distal lá do dente também. E aí, se você observar com mais cuidado, você vê que essa área branca, ela se estende, e você tem estrias na porção indo em direção à comissura labial. É bem discreto de perceber isso. E, posteriormente, atrás da área branca distal, você tem uma área mais escurecida de pigmentação melânica. O que está acontecendo aqui? Bom, você pode ter várias hipóteses aqui de diagnóstico diferencial. Você pode pensar, primeiramente, em ceratose friccional, tem atrito do dente ali. Você pode pensar em leucoplasia, porque é uma mancha branca. E você pode pensar no que realmente está acontecendo, que é uma reação liquenoide. Bom, vamos devagar com cada um desses pontos para a gente entender a lógica do processo, tá? Quando você tem uma reação liquenoide, você tem o amálgama induzindo uma reação que é semelhante ou que é parecida ao líquen plano. Portanto, se você não substituir a restauração de amálgama, você não vai resolver a patologia do paciente. Como é que eu sei que isso é uma reação liquenoide? Bom, isso a gente tem que ir aperfeiçoando o nosso exame clínico, porque o diagnóstico dessa lesão é eminentemente clínico. Você tem as estrias bem marcadas, você tem a pigmentação melânica que frequentemente acompanha o líquen, nem sempre, mas frequentemente acompanha o líquen, nesse caso aqui está aparecendo. E se você fizesse uma biópsia, fizesse uma remoção cirúrgica de uma área ali para fins de diagnóstico, você veria, lá o patologista veria, né? A gente não, mas o patologista veria lá na lâmina um quadro idêntico ao líquen plano. Se você está na dúvida, faça a biópsia, porque essa é a indicação de biópsia, justamente a dúvida. Mas é uma situação de diagnóstico eminentemente clínico. E se não houver a substituição do amálgama por qualquer outro material, e a gente fez essa listinha, então, a reação liquenoide, ela não para de acontecer. Ela vai se perpetuar e o paciente vai continuar com a mancha ali. Então, vê bem, esse é do foco, um dos focos da nossa conversa é justamente dizer que a solução da lesão ela passa obrigatoriamente pelo procedimento odontológico. Se o procedimento odontológico não for executado, esse paciente nunca vai curar da reação liquenoide. Porque ele pode curar da reação liquenoide, diferente do líquen plano, que a gente faz o manejo com medicação, mas ele vai curar um dia. Não tem como a gente ser efetivo no tratamento das lesões bucais do líquen. E aqui, no caso da reação liquenoide, se você substitui os amálgamas, e às vezes são extensas restaurações, às vezes você tem nas duas arcadas pacientes que têm restaurações MOD, então é muito trabalho ali, e que paralelo a esse trabalho, né, você está fazendo o tratamento da reação liquenoide. Então, vê bem, é aquela circunstância que dá para a gente pensar assim, eu preciso de encaminhar esse paciente para fazer esse diagnóstico? Não, eu acho que não, é questão de talvez treinar um pouquinho mais, melhorar um pouco mais essa habilidade, e você vai fazer as duas coisas. Você vai fazer o trabalho restaurador, que ali é extenso, e vai fazer o tratamento da lesão. Mas um detalhe, né, gente, o tratamento dessa lesão não é brinde para o paciente, claro que não, você vai mostrar
a lesão que ele tem ali. Isso não vai desaparecer logo que você substituir, isso vai ter um período de acompanhamento, e você precisa ter certeza que realmente o tratamento que foi instituído ali deu certo, está funcionando. Então, um exemplo onde a dentística ela está muito inserida e dentro desse contexto. Bom, na situação de pacientes que usam prótese, é muito frequente essa associação com candidíase nas próteses totais. E, cara, qual é a solução definitiva, né? Primeiro, bom, vamos na sequência. Primeiro vamos tratar a lesão. Antifúngico, tá, vai usar o antifúngico, vai fazer os protocolos direitinho. Então, isso é uma fase do tratamento que não tem a ver com a confecção da prótese que vai ser feita para o paciente. O paciente veio para trocar a dentadura, mas coloca o espelho na mão dele, mostra para ele o que está acontecendo, ele tem um fungo ali, uma micose, e precisa fazer o tratamento desse fungo, dessa micose. Você institui todo o protocolo de tratamento, ele vai curar a candidíase e depois vem o outro momento, a outra oportunidade, que é fazer a prótese. Quer resolver definitivamente a questão da candidíase? Bom, tira a prótese. Como é que tira a prótese? Implantes ósseo-integrados. Então, vê bem, você pode agregar valor no seu tratamento, agregar valor no seu plano de tratamento com um argumento muito importante, extremamente significativo e verdadeiro. Você não está sobreindicando implantes para o paciente que usa prótese total e já está fazendo episódios recorrentes de candidíase. Claro, né? Vamos pautar direitinho a situação. Esse é um caso muito intenso, é um caso que você tem muito fungo ali na vestibular, no fundo de sulco, aquelas áreas pseudomembranosas muito marcadas, tem as áreas eritematosas no palato ali também, bem marcadas, bem definidas, e nós sabemos que existe toda uma outra lista de fatores predisponentes que o paciente pode ter que provoca candidíase. Cara, investiga essa parada. Faz a anamnese direitinho, se você está em dúvida de diabetes, anemia, solicita os exames, mas sem dúvida nenhuma. A proposta aqui, para um tratamento onde a prótese vai ser eliminada, ela tem uma indicação clínica muito importante, porque o paciente tem uma infecção. A candidíase é infecção? Sim, a infecção por fungo é a infecção micótica mais comum da boca, e é assim que a gente pode colocar e comunicar para o paciente, né? Quer solução definitiva para que não aconteça recorrência, se o estado de saúde geral é bom, essa solução definitiva, implantes, e aí implantes não vai ter o arcabouço ali da dentadura, que é o que favorece, que faz essas recidivas acontecerem. E às vezes os pacientes não sabem, né? Eles acham que a prótese ela vai durar 15 anos, 20 anos, e às vezes eles não sabem isso justamente porque a gente nunca avisou. Então, pessoal, assim, vê bem, né? Então, essa é uma oportunidade importante que você pode fazer uma proposta de tratamento muito mais elaborada, muito mais sofisticada para o paciente, do ponto de vista de reabilitação, com uma indicação muito clara, porque ele tem uma infecção fúngica e a maneira de resolver definitivamente a infecção fúngica, se ele não tem patologias associadas de base de saúde, é eliminar a prótese, e isso pode ser feito, né? A única forma de fazer isso é utilizando implantes ósseo-integrados. Lesão em lábio. Na verdade, a gente tem muitos problemas associados aqui, e esse é um tipo de paciente que passa rotineiramente na nossa cadeira. Certamente ele estava lá naquela estatística que a gente citou, na média 30%, e que em alguns lugares chega a 64%, principalmente com pacientes idosos. Porque o que chama atenção é a lesão ali, perto da comissura do lado direito, que tem uma crosta. Mas se você observar todo o lábio do paciente, todo o lábio tem alteração de cor. Tem áreas que ele está mais rosa, tem áreas que ele está mais esbranquiçado, e tem áreas na mucosa de transição aqui do vermelhão do lábio para o epitélio, para a pele propriamente dita, que aquela zona ela está absolutamente irregular. Então, isso é resultado de uma vida inteira de exposição ao sol, e que aquela lesãozinha do canto ali, ela pode ser um carcinoma de lábio, ela pode, mas ela não tem o aspecto típico ainda de um carcinoma, porque ela não tem infiltração, não tem elevação das bordas, que é o que caracteriza a infiltração, ela parece uma lesão plana. O primeiro ponto de diagnóstico aqui é quelite actínica.
que a gente vai fazer com esse paciente? Então, esse é um paciente que ele entra em todas as especialidades da odontologia e é um paciente que precisa, sim, de tratamento e precisa, sim, de acompanhamento, porque ele tem sinais evidentes no lábio que esse lábio pode desenvolver câncer com o passar do tempo. Então, isso é uma conversa. Vê bem, esses pacientes, eles têm. A gente tem que ter uma abordagem com eles muito clara. Sim, mostrar as alterações, mostrar as diferenças de cor, esclarecer para o paciente que são lesões que elas são potencialmente perigosas, mas que se ele cuidar, ele não vai desenvolver câncer, muito provavelmente. Mas também é preciso esclarecer para o paciente que a conta que o DNA está fazendo da agressão que ele está sofrendo do sol da vida inteira, ela não diminui. Essa conta só aumenta, porque as alterações genéticas, elas só vão se somando. Por isso, a gente precisa interromper a soma. Então, esse é um tipo de conversa que funciona muito bem, porque eu faço esse papo há muitos anos com os pacientes, então, é uma dica que eu estou dando para vocês. Né? Então, essa conversa as pessoas entendem com clareza, quando você mostra as alterações de cor ali, sabe, a queixa era feridinha, tá, beleza, nós vamos tratar a feridinha. E se tudo correr bem, ela vai fechar, a gente não vai precisar operar. Vai usar a pomadinha de cicatrizante, mas não é esse o problema só. O problema é generalizado. E a gente tem que se preocupar com esse lábio tônico. Então, vai ter que instruir o paciente a respeito de cuidados de proteção solar, vai explicar, então, essa conta, né, que eu dizia, né, fala para o cara que isso aí vai somando, mas tem que parar de somar, tem que começar a somar mais devagar, já que parar não dá, esse cara nunca mais sair na rua e não pegar mais radiação. Mas, então, é um paciente que vai ser um paciente eterno nosso, um paciente que tem que estar vinculado. Você vai fazer o tratamento ali da úlcera, com pomada cicatrizante, enfim, tem várias alternativas. Se ela resolver bem em 10 dias, 14 dias, maravilha, mas daqui a 30 dias ele faz o primeiro retorno no consultório. Para a gente ter certeza que resolveu, porque às vezes você trata, ela fecha e dali uns dias abre de novo. Então, você pode dar essa consulta de 30 dias para o paciente, né, como incluído no acompanhamento dele, e nessa consulta de 30 dias você vai determinar quando vai ser a próxima. Se tudo correu bem, você pode ampliar esse intervalo para dali 3 meses e conversar sinceramente com ele se ele realmente aderiu às questões de proteção solar. E são de duas naturezas, né, proteção química e também proteção mecânica, utilizando chapéu ou boné, alguma coisa dessa natureza. E aí, pessoal, dali para frente, esse esquema de retorno de consulta para acompanhar as alterações do lábio, primeiro ele tem que saber que se essa úlcera voltar a abrir, isso acontece, essas úlceras recidivam, justamente porque a conta da agressão ela não é zerada. Então, ele precisa ser informado que se a úlcera recidivar, ele tem que voltar antes do prazo. Não é para ele esperar o intervalo que está combinado. Por outro lado, se as coisas continuarem evoluindo bem, você vai programar para ele retornos de 3 meses, 4 meses ou 6 meses. Isso você vai avaliar de acordo com a evolução que teve o tratamento da úlcera e o aspecto geral do lábio, né? Se tem mais áreas com placas, se tem áreas endurecidas, tocar o lábio é extremamente importante. Então, esse é um universo muito grande de pessoas que precisa desse tipo de atendimento, que precisa desse tipo de acompanhamento, e aí sim a gente está fazendo prevenção de câncer. A gente não está fazendo diagnóstico precoce, a gente está evitando que aconteça essa circunstância.